Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Ação e Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana e término do ano, né? Nós estamos indo para o final de 2014 e vamos dar início a 2015. Neste último programa ao vivo do ano, eu tenho a presença do Dr. Clemente. Fiz questão do Clemente vir nesse dia 29 para a gente fazer um balanço do ano e também as previsões para 2015. Boa tarde, Clemente, obrigado pela participação. Você acha que o ano de 2014 foi um ano que a saúde pode comemorar ou devemos esperar mais para 2015? Não dá para comemorar não. Boa tarde, Augusto, a toda a equipe, a você telespectador. Eu acho que não é um ano para comemoração não na saúde. Eu acho que ela teve muitos problemas, isso em nível nacional, não diria apenas a nossa região, que realmente ainda tem as suas dificuldades. Eu acredito que a saúde de Santos não é das piores, ela até, se nós compararmos de uma forma em geral no Brasil todo, ela ainda é uma saúde diferenciada, mas muito aquém daquilo que a gente gostaria que fosse. E eu acredito que em nível nacional ela tende a melhorar, porque a exigência está sendo muito, especialmente depois dessas eleições difíceis. Eu acho que vai existir um grau de exigência maior e, sobretudo, aqui na região. Eu acho que os jornais já relatam isso, que a população já está com o saco cheio mesmo de ficar em filas, né? Em filas ou não atendidas, não consegue um leito hospitalar. E parece que nesse próximo ano os estivadores devem ficar prontos, pelo menos mais para o final do ano. Então eu acredito que tende a melhorar. A utilização dele me parece que para 2016, exatamente, início de 2016. É mais um ano de obras. Então mais um ano. Mas nós vamos ter, acho que a UPA aqui da Joaquim Távora deve estar funcionando até o final do ano, né? Parece que são duas. UPA não, perdão. Vai ser uma UPA, vai ser um pronto-socorro, né? Então mais 2 unidades, então tende a melhorar. São Vicente também, então, eu sei que estão se mexendo. E tem aí em Peruíbe também, então eu acredito que deva ter uma melhora na Baixada como um todo. Saiu uma matéria recentemente falando da falta de vagas de UTI. Eu trouxe aqui ao programa o doutor Félix Ballerini e também o Paulo Viazovski, e os dois anunciaram algumas novidades. Por exemplo, eu até assisti teu você programa. assistiu? Assisti. O 5º andar, onde vai aumentar o número de unidades de UTIs, né? Me parece que o governo do estado vai ampliar os atendimentos, inclusive também no Guilherme Álvaro. Então, para a região, talvez seja um ano melhor 2015. Mas, Clemente, o que me preocupa mesmo é a política nacional de saúde, porque não dá para ver a saúde de forma regional só como a gente acaba vivenciando, não é? Tem que vir de cima, um amplo programa para poder diminuir esses problemas que as pessoas encontram em todos os lugares, não é? Santos, São Vicente, todo o país sofre com isso. Eu queria só fazer aqui 2 observações. Nesse período que é mais tumultuado, o meu tio Aparecido, até mando um abraço para ele teve um tombo e foi atendido no pronto-socorro central. Ele achou o atendimento excelente, bom. Falou, puxa, foi rápido e tal, entrou como emergência. A minha sobrinha também teve um acidente, foi atendida no PS da Zona Leste, chamaram o SAMU levou para lá, também um atendimento muito bom. Elas dizendo, não estou eu falando, eles relatando isso, né? Agora, a gente também sabe que algumas pessoas sofrem, talvez, com a falta de médicos para aquele atendimento mais habitual. Talvez seja este o maior problema, né? Não sei, teríamos que... eu acho que você tem razão. De uma forma em geral, na tribuna mesmo, naquela coluna do leitor ali,
esses dias atrás eu estava lendo, tem alguns criticando, mas outros elogiando realmente. E eu acredito que em algumas áreas específicas existe uma dificuldade. Por exemplo, marcação de cirurgia. Isso é um complicado. É um problema. Oftalmologia. Também. Não tem. E nós temos 3 grandes centros, né, oftalmológicos aqui na região, que poderiam, talvez, aquela tua ideia, né, de integrar em um sistema público. Eu acho que seria. Nós não temos oftalmologista, não tem neurocirurgião. Então, algumas especialidades, embora, vamos dizer, significativamente boas na Baixada, especialmente em Santos, que é o caso que você chamou a atenção aí, nós temos um diferencial muito grande aqui em oftalmo. Né? Mas temos problemas no sistema público de oftalmologia? Tem, isso? você não tem consulta. Puxa vida. Por quê? Porque o SUS paga muito mal. Entendi. O que eles pagam não dá para cobrir alguns procedimentos. Outros sim, outros não. Mas eu acredito que seria uma saída, ao invés de você só, vamos dizer, credenciar essas OS, essas ONGs, para prestar serviço, você... Olha, escuta, que setor é deficitário? É tal. Vamos fazer convênio com as clínicas que existem. Que já existem. E isso já existiu no passado, por exemplo, na radiologia. Ninguém esperava um dia para marcar exame. Fazia no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. E depois você vai tendo dificuldade, porque você coloca uma única empresa para atender todo mundo e não consegue. Hoje a cidade de Santos é apenas uma OS que atende o sistema de análises clínicas, que fica ali na Conselheiro Nébias. E que você também não consegue, leva alguns dias para você obter o exame. Acredito que eles nem devam fazer todos os exames aqui, devam levar para que é a FUP, se eu estiver enganado. A FIP. A FIP. Eles que fazem os exames laboratoriais. Que eu também não consigo entender como uma região como a nossa não consegue dar conta dessa demanda. Mas é uma única clínica. Se você tivesse isso dividido por várias clínicas... Seria mais fácil, né? Ao invés de uma, você tem 4, 5 que se dispõem a trabalhar, você vai... Essa fila, que hoje é muito significativa, acaba sumindo. Se ela existir no início, ela vai acabar, né? A demanda vai sendo suprida e acaba isso. Além de estimular a qualidade, viu, Augusto? Porque quando você tem vários atendendo, todo mundo tende a atender melhor. Lógico. A concorrência, na verdade, ela não é a melhor mal. Competição, né? É a melhor competição. o teu vizinho comprou um determinado equipamento, você fala, opa, eu preciso comprar um igual ou melhor. Lógico. Para eu continuar sendo, vamos dizer assim... Estando no mercado de forma competitiva, né? Sendo competitivo. E o inverso. Isso já existiu, o atendimento era maravilhoso, Clemente, e hoje não. Eu acho que esse não foi uma escolha do governo do Paulo Alexandre. Isso é uma tendência em Brasília. O governo federal tem convênio com diversas OSs, né? O governo do estado de São Paulo também, e agora os municípios estão aderindo às OSs. Me parece que esses convênios com clínicas particulares vão ser substituídos por convênios com OSs. A diferença é que as OSs têm que ser criadas, né? E a estrutura tem que ser criada, e as clínicas já existem. Por exemplo, você tem 3 grandes clínicas oftalmológicas. Será que nenhuma delas, se receber um valor digno, não vai ter interesse em atender o SUS? Vai, eu não vou citar nome aqui, mas já teve uma delas, inclusive, que se ofereceu para isso. Olha só. Para fazer transplantes de córnea, inclusive. Olha. Que é uma coisa carente. Você tem Sorocaba, vamos dizer assim, um padrão do Estado aqui hoje para atendimento, foi proposto aqui, mas existem essas barreiras, né, que eu acho que só atrapalha. Puxa vida. Eu não tenho nada contra as OS, não, mas é que normalmente pega uma ou duas, normalmente uma só para cada setor, e não conseguem suprir. Não conseguem. Eu só queria fazer uma observação. Eu também não sou contra as OSs. O que me preocupa é o perfil das OSs, não é? Nem todas, a maioria tem problemas sérios, são poucas as que conseguem passar num critério aí de qualidade e de resultado. E uma outra coisa que me preocupa muito na OS, que quando a OS é criada, ela basicamente vive daquele atendimento. E se por um acaso a prefeitura atrasa ou não dá o repasse
na data correta, o serviço para. Porque ele só depende daquilo. Né? E uma empresa, normalmente, ela consegue diminuir o atendimento, mas não para porque ela é um todo. Né? Sobretudo se for várias, né, Augusto? Sobretudo se for várias. Nós tivemos esse problema em Cubatão, né? Que não era feito o repasse para a empresa. No caso, a ProSaúde. ProSaúde. E o que aconteceu? O médico não quer trabalhar. Não quer trabalhar. É lógico. Com razão, né? Ele tem as despesas... E não é um mês, hein? Às vezes o cara ficou 3, 4 meses sem receber. Foram vários meses. Aí você acaba prejudicando vários setores importantes de uma unidade hospitalar, que é significativa para toda a região, por conta de não repasse de verbas. Né? É verdade. O médico, com isso, deixa de atender ou faz uma greve, só atende as emergências, e com isso toda a população fica prejudicada. Então, eu acredito que a melhor solução ainda é você pulverizar o atendimento. Sem contar o que nós já falamos aqui, né, Augusto? Eu acho que isso continua sendo ideal, e eu tenho a impressão que não é difícil os políticos entenderem, eu estou falando isso em nível Brasil mesmo, que pulverizar o atendimento seria um grande negócio, ou quem sabe até pegar os elementos do SUS e você distribuir isso por clínicas que hoje são particulares, por exemplo, distribui. Você acabaria com fila, com certeza. É uma coisa interessante que, se você conversar com os médicos, aliás, com os profissionais da área da saúde, não necessariamente o médico só, administradores, enfim, você percebe que o SUS está dividido em dois lados. O atendimento que vale a pena e o atendimento que não vale a pena. Né? Todo mundo quer o atendimento que vale a pena, que a remuneração é mais, é uma remuneração melhor. Nós tivemos o caso aqui das maternidades. Né? Por que se fechou maternidade? Porque o custo que o SUS paga não cobre o custo. Eu fico pensando, se a matemática é tão simples, não tem segredo. Quanto é o custo desse procedimento? R$500? Não adianta pagar 480, que é o que a Santa Casa reclama, que alguns procedimentos não pagam o custo. Então, quando você credencia diversas clínicas, se você pagar um pouco mais que o valor daquele procedimento, eu tenho certeza que a maioria das clínicas vão querer credenciar, porque o volume é muito grande e lá na frente ele vai conseguir ganhar dinheiro, não é ter lucro, que é um direito do profissional, do administrador, do empresário, enfim. O que eu não consegui entender é, no caso das OS, e não vai nenhuma crítica à OS, apenas uma comparação. Você pegar como a FIP, só ela faz exames laboratoriais. Eu acho e de imagem também. E de imagem também? De imagem também. Eu acho errado. Eu sabia que era de... Eu acho errado. Como pode uma região... E aí, vamos dizer, quanto é que a FIP está pagando por aquele exame? X. É um exame de boa qualidade? Tá bom. Não é. Então, peraí. Então já temos um problema. E quando quebra o equipamento, como é que faz? Não tem exame. Não tem exame. E o cara que precisa... Quem tem um câncer e precisa fazer um exame, uma ressonância, uma tomografia... Não pode esperar. Pode esperar, Clemente? Não pode. Você tem muita emergência aí. Como é que você vai fazer? Não tem. E aí? Quebrou. Nós falamos aqui outro dia que o raio-x do pronto-socorro central estava quebrado. Né? E dizia lá o responsável que era o problema de uma lâmpada. Né? Nós até brincamos aqui, caramba, tem que ter lá um controle. Enfim, acho que a chegada das OS, né, são bem-vindas, é natural, mas a sua ideia de aumentar a possibilidade de mais prestadores de serviço seria o mais adequado. Eu acho que sim. E outra coisa, a gente sabe que a Folha de São Paulo, ela publicou isso, acho que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, que a grande maioria das OS tinham problemas. É verdade. A grande maioria. Ou seja, então, você tem mais um complicador ainda, que seria mais fácil de digerir, digamos. Eu não sei se você viu, Augusto, Santa Casa de São Paulo, por exemplo. Sim. Basicamente, Santa Casa de São Paulo vive hoje atendimento SUS. Ela tem 2 alas. Uma ala que tem um outro nome e que é atendimento particular e convênio, e uma ala que basicamente é atendimento SUS. Ela deve hoje por volta de R$800 milhões. Aí entrou uma greve de médicos, uma greve geral de médicos, só atendimento de emergência, não querendo mais que o provedor ficasse.
Fizeram até, pediram a cabeça dele. Eu não estou questionando o que está acontecendo, porque a gente não sabe internamente o que realmente aconteceu. Mas alguém foi lá, inclusive o governador estava lá, o Davi Uip estava lá, e chegaram à conclusão simples, muito rapidamente, o seguinte: eles tinham 21 funcionários por leito. Para cada leito hospitalar, existia 21 funcionários. O que é inviável. Você não tem estrutura que aguenta isso aí. Então, essa concorrência com outros hospitais ou com outras clínicas seria benéfica, porque vai ter cara que vai atender com 6 por leito, por exemplo, ou por 9 por leito. Com qualidade, né? Com qualidade. Né? E esse tipo de coisa acaba encarecendo, ou você quebra aquela unidade, ou começa a se fazer falcatrua em termos do SUS para conseguir inventar paciente, por exemplo, para você conseguir ter um retorno financeiro. Eu queria só fazer uma observação. Com raríssimas exceções, e acho que a de Santos é uma delas, as Santas Casas pelo Brasil todo passam dificuldades. Teve uma outra também que saiu, foi inclusive tema de uma matéria, não me lembro agora qual é a cidade, Ribeirão Preto, agora não vou recordar, mas por que ela está numa situação ruim? Não, ela está bem. Uma que está bem. Uma que está bem, que é uma matéria grande no Fantástico, porque ele só faz transplantes, procedimentos de alto custo. Ele recebe melhor, uma remuneração melhor. Mas, invariavelmente, as Santas Casas estão caindo pelos cantos aí, quebrando. Acho que esse formato de entidade sem fins lucrativos, onde você tem um provedor que se entrega lá sem ganhar nada, às vezes abre mão da atividade profissional dele para isso, esse formato já acabou, Clemente. Já acabou, a não ser que você pegue um cara que se aposentou muito bem, que não precisa trabalhar, não precisa complementar, e mesmo assim uma dedicação, acabou. Nós tivemos o seu Dr. Félix, o Manuel, são os últimos dos moicanos. Nós temos que profissionalizar. Exatamente, profissionalizar. Não adianta, você tem que ter um cara lá bom, não é? Porque o que a gente mais percebe no caso da Santa Casa de São Paulo, uma coisa curiosa, nem o governo queria mandar dinheiro, porque dizia, não, nós não vamos mandar dinheiro porque o dinheiro aí acaba muito rápido. É lógico. Eles tinham dúvidas da seriedade do provedor, o que é ruim, porque ele pode até ter criado algum tipo de problema, mas ainda não tem nada provado. Então nós não podemos condená-lo. O que me chama a atenção é como pode, e a Santa Casa não está muito longe do Santo Amaro. 90% dos atendimentos do Santo Amaro, até o ano passado, era de baixa complexidade. Então, o cara que caiu de moto, que vai lá fazer um curativo, o outro que paga muito mal. Só que é o primeiro atendimento. Então, o governo estadual, o governo federal, deveria criar condições para que esse primeiro atendimento sobrevivesse. Os hospitais de escola recebem um pouco mais do SUS por ser hospital de escola, né? Onde tem, por exemplo, aqui Santa Casa aqui é um hospital de escola. Agora, tem que profissionalizar por várias razões, mesmo que o provedor seja sério, como você falou. E não paga a conta. Mas se ele não é um profissional que entende do negócio, com certeza, também não vai resolver o problema. É verdade. Quer dizer, não basta só a honestidade. É preciso alguém que conheça uma estrutura hospitalar, porque é complicado. Eu estou falando isso. Eu, por exemplo, fiz administração hospitalar. Quer dizer, independente de medicina, fiz administração hospitalar, fiz gestão, mas assim, para o meu conhecimento. Mas a gente sabe que é o seu negócio. O meu negócio. Mas é complexo mesmo mexer com o hospital. E você gosta, né? Porque às vezes a gente... Eu gosto. No intervalo a gente vai falar de economia aqui, o Clemente está antenado. O que é fundamental, porque acho que mais de 50% do teu custo deve ser dólar. Quando eu digo hoje dólar que eu digo é os insumos, equipamentos, não é? Tudo dolarizado. Se você não estiver atento ao mercado... Agora, Augusto, você imagina um hospital grande, como é a Santa Casa de Santos, como é a Santa Casa de São Paulo, que é muito grande, são 4 mil funcionários, parece aqui. Realmente você vê que é uma dificuldade grande. Mesmo com uma gestão profissional, não é simples. Porque são muitos setores. É muita diversidade, né? Muita diversidade. É uma cidade, na verdade. É verdade. Né? Então, é complexo. É importante, sim, que tenha uma administração, que tenha uma visão futura, mas também é importante que os governos entendam que é preciso pagar mais por esses procedimentos. Isso acho que é o grande ponto.
Eu particularmente concordo com você. Não adianta, nós estamos discutindo aqui, mas parte de um princípio. Quem vai pagar a conta? Que nós já até falamos isso aqui várias vezes, né? Aliás, você sempre levantou essa... Levantei essa hipótese porque é o seguinte, se o governo não paga, existe cada vez menos empresas ou menos instituições para atender. Ele vai ter que criar hospital. Só que o custo de um hospital do governo é extremamente maior do que um custo da iniciativa privada. Eu já falei isso aqui uma vez no programa. Há alguns anos foi feito um estudo no Rio de Janeiro, que é onde tem o maior número de hospitais públicos, comparando com a iniciativa privada. Cada hospital público do Rio de Janeiro custava, em média, 6 vezes maior que um hospital da iniciativa privada. 6 vezes maior. Então, quer dizer, ou seja, está saindo pelo ralo. Era melhor que entidades de vários locais atendessem esses pacientes, que mesmo pagando mais, o custo ainda seria menor do que aqueles... Impressionante, né? É muito... Mas olha, você quer ver uma coisa? Não é nenhuma crítica a essa... Até porque quando o Papa fez lá a troca do prédio dos estibadores, e tinha um projeto do hospital, que acabou não saindo, e depois o Paulo assumiu esse compromisso, não conseguiu num primeiro momento, e agora está prometido para 2016. Mas eu fico pensando o seguinte, a Unimed, que é... Eu estou com problema no meu microfone? Não. A Unimed, eu estou vendo... O Fernando, você está desesperado lá, você está procurando alguma coisa, meu filho? Não perdeu nada? Está tudo bem com você? Não, o Fernando de vez em quando vai ficar nervoso, eu não quero. A Unimed em Santos não tem hospital. Ela contrata leitos em diversos hospitais, não é isso? Contrata. Ela não tem leito, ela não tem hospital. O cara vai lá e ela tem lá os hospitais credenciados e, na verdade, ela está contratando aquele leito quando o camarada vai lá se internar. Não tenho dúvidas que o custo da manutenção do Hospital dos Estivadores e mais o dinheiro que está sendo gasto na sua reforma, que está se construindo um prédio novo, não é? Se você for analisar um pé. E esse tipo de obra sai mais caro que construir. É um negócio impressionante. Talvez essa ideia de contratar vagas, se você chegasse na Beneficência e falasse assim, Ademir, nós queremos aqui um andar de leitos, eu acho que ele venderia. Santa Casa, nós queremos tantos leitos. São Lucas, nós queremos tantos leitos, né? E o município comprar os leitos, que já compra. Fica mais barato. Eu acho que ficava mais barato. Essa vontade de ter um hospital público e tal, eu acho que a dinâmica dos negócios, hoje o que mais se fala são em PPPs, não é isso? Que é as iniciativas público-privadas, quer dizer, as empresas participando. Olha, um amigo recentemente foi fazer uma cirurgia num hospital em São Paulo pelo SUS. O SUS qual é o nome? Contrataliza, é isso? Tem um nome específico. Compra. Resumindo, ele compra. Né? Ele compra tantas cirurgias e o hospital particular faz tantas cirurgias pelo SUS. E está lá sobrevivendo com boa qualidade, não é nenhum Einstein, mas é um hospital que atende uma demanda boa. Então eu também fico pensando nisso. Será que nós vamos conseguir? Quanto tempo vai durar o estivador? Será que nós vamos conseguir manter estivadores durante 10 anos, 20 anos? Tenho dúvidas, viu, Clemente? É difícil manter um hospital. O público sempre é mais caro, não tem como. Ele vai custar mais do que um leito. O Fantástico mostrou isso, né? Naquelas matérias impressionantes, né? Vai custar mais. O leito por um hospital público vai ser sempre mais caro do que iniciativa privada. Então, na verdade, eu acho que hoje ficaria muito mais barato para qualquer setor público comprar, como você falou. Eu quero um andar inteiro disso aqui, para isso aqui e tal, e mesmo assim acompanhar, claro. Mas o hospital público vai, porque é o seguinte, no início tudo é novo. Você tem garantia de todos os produtos que estão ali, de equipamentos e tal. Depois de um ano já está muita coisa obsoleta. Depois de um ano, muita coisa obsoleta, você tem que pagar manutenção, que é muito caro. E depois de 5 anos está totalmente fora, você tem que renovar. Então isso custa mais. Era melhor que você usasse de um outro, comprando a infraestrutura do hospital, que certamente seria muito mais barato. É lógico que alguém vai dizer assim, então não vai ter funcionário público. Não, você tem que ter, você tem que ter uma estrutura
para acompanhar os procedimentos, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, fiscalizar, enfim. Eu acho que o poder público precisa passar a ter essa função, né? De saber se o dinheiro está sendo gasto de forma correta, né? E isso demanda gente, demanda profissionais que vão avaliar, realmente esse procedimento está certo. E a prefeitura agir como um plano de saúde que contrata os serviços. É profissional. Tem que ser profissional. Vai lá e põe um cara lá, olha, escuta, um cara que fez administração hospitalar, paga bem esse cara, que certamente ele vai reduzir o custo lá para baixo. Vai mesmo. Então, é o que faz nos Estados Unidos hoje. Você fala assim, puxa, Estados Unidos, existe um preconceito nosso ainda no Brasil de que só que coisa privada vai ser roubada, alguém vai roubar alguém, está tirando da pessoa. E o que a gente vê que é o oposto que está ocorrendo é que o poder público acaba sendo muito mais réu do que a iniciativa privada. É que às vezes as pessoas não veem história. Como nós falamos que ia fazer um bate-bola geral, eu vou ir um pouco além. Companhia Siderúrgica Nacional. Lembra que na época ela foi vendida, aquele movimento para não vender, sindicais que não vende, nossa, patrimônio nacional, patrimônio nacional, não sei o que tem. Ela dava prejuízo de $2 milhões por dia. 2 milhões de dólares por dia. Quer dizer, além do prejuízo, o dinheiro que sai do cofre, que é exatamente para saúde, educação, está indo para pagar Está indo para pagar coisa. E não arrecadava. Ela foi privatizada, passou a dar lucro, ou seja, além de não gastar $2 milhões, ela passou ainda a arrecadar dinheiro. Contratou mais gente. Criou mais... Emprega, paga imposto de renda, paga os impostos, ISS, INSS, todos os impostos, e ainda dá lucro. É a mesma coisa esse preconceito, Petrobras. E é considerado uma empresa nacional. Vale do Rio Doce, de certa maneira, tem, não é? Eu não tenho preconceito não contra a coisa pública sem a princípio, se for bem gerida. Mas vamos pegar esse exemplo típico da Petrobras de hoje. É uma empresa que já valeu $400 bilhões a marca Petrobras. Hoje ela vale $100 bilhões. A marca. Totalmente desprestigiada, não vale mais nada. Ou seja, por causa de todo esse problema que nós estamos vendo aí no dia a dia. Mas existe um preconceito. Você já imaginou alguém falar aqui, por exemplo, em vender a Petrobras? Eu não estou dizendo que sim, nem que não. Mas se você tivesse falado em vender a Petrobras há 6 meses atrás, você seria crucificado em praça pública. Hoje, se você falar em vender a Petrobras, muita gente vai concordar. Mas, de qualquer forma, existe aquele negócio de bater no peito. É nosso, patrimônio nacional. Aí você vai dizer assim, quais são as maiores empresas do mundo hoje? Primeira, segunda, terceira e depois tem aí no meio até a 10ª tem. Petrolíferas, eu sei que a Petrobras já foi a primeira, acho que está em 8º agora. Aqui você está falando na América, Na América já a Pemex lá já passou. Agora, você pega em nível mundial mesmo, ExxonMobil, a Chevron, são as petrolíferas americanas, são as maiores do mundo. As empresas que mais arrecadam no mundo, as que mais pagam imposto de renda no mundo, são privatizadas. Por que o governo americano... Será que o governo americano é burro? Só nós que sabemos o que é bom para a gente? Ele não sabe que é bom? Não. É que ele, governo americano, não conseguiria gerir tão bem as empresas e acabar tirando dinheiro público pondo lá na empresa. Desculpa, nisso podem falar o que for, né? Eu sei que muita gente que está assistindo o programa vai dizer que em Cuba a coisa é muito melhor. Mas, sem dúvida nenhuma, os americanos têm uma estratégia que eu acho fenomenal, que é o capitalismo, no sentido de que ele sabe qual é a função do Estado. O Estado não tem que ter negócio. O Estado é regulador. Ele é regulador. Nem a polícia, se bobear, a polícia é privatizada, como os presídios são privatizados. É mais barato pagar para uma empresa administrar o presídio e dar muito menos problema do que o que nós temos aqui, os caixotes que nós temos, onde são entulhados milhares e milhares de presos que saem de lá. Eu li uma... E mais dignidade. Muito mais. Não tem nem cabimento. E o custo é muito menor. Por quê? Porque o cara é um empresário, ele tem que dar lucro. E tem as normas lá que ele tem que cumprir. É uma coisa curiosa, eu estava vendo a entrevista do comandante-geral da Polícia Militar, uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, muito dura.
onde ele dizia a culpa da atual crise na segurança pública é dos tucanos. E ele é o atual comandante-geral da Polícia Militar, vai se aposentar, foi chefe da Casa Civil do Geraldo Alckmin. Em São Paulo nós temos 164 presídios, apenas 20 estão implantando o sistema de bloqueador de sinal Isso não tem como, é nada. Né? E nós sabemos, esses dias, a minha mãe ligaram para minha casa, 1h da manhã, para a casa da minha mãe, meia-noite, e alguém gritava lá, mãe, minha mãe se assustou, desligou, minha mãe inteligente, desligou o telefone e ligou para minha casa. Na verdade, ela ligou para o meu celular, estava desligado, ela ligou em casa, eu atendi e ela ficou mais tranquila. Da onde esse elemento está ligando? Do presídio. Eu acho que tem uma série de aspectos também que, se for do presídio, aproveitar. Nos Estados Unidos, não é todo presídio que é bloqueado. Não é bloqueado, não existe bloqueio do celular. Porém, tem fiscalização. Então, não entra o celular, né? Não entra o celular. Não entra o celular. Pegaram, em 2012, pegaram um elemento lá com celular na cadeia. Ele faltava 3 meses para sair da cadeia. Ele pegou 40 anos de cadeia só por causa do uso do celular. 40 anos. Por que pegar ele com o celular na cadeia? Quer dizer, passou pela fiscalização, normalmente não passa, mas passou 40 anos. Então, isso desestimula o cara a fazer. Sabe o que eu acho, Clemente? Você falou numa coisa, falta a sensação de punição, não é? Os caras do mensalão estão todos cumprindo em pena casa, domiciliar, né? Pena domiciliar, em casa. O que mais o camarada quer é ficar em casa, vendo televisão, não é verdade? Faz um churrasquinho no final de semana, tá em casa, tranquilão, ninguém enchendo o saco. Né? Detalhe, todos eles têm uma escolta da Polícia Federal, você sabia disso, tem uma né? escolta. Todos eles têm uma escolta, tem lá 2 caras que ficam em frente da casa deles. Segurança, quer dizer, eles estão mais seguros do que nós. Infelizmente é uma realidade. Essa sensação de impunidade, você viu o caso do Cravinho, que matou com crueldade, com requintes de crueldade, a Suzane Rinchofster, com os 2 irmãos, os irmãos Cravinhos. Um saiu para casar. Foi. Saiu, fez casamento, muito bem. Não, e ela também casou na cadeia. E ela casou com a cadeia. Não, e ela não quis o regime domiciliar. Não, eu prefiro ficar aqui porque eu durmo na cela. E o cara pensa, você pegar um jovem sem perspectiva nenhuma, o cara fala, eu acho que eu vou cometer um crime que vale mais a pena eu ficar preso do que solto. Ele tem casa, são realidades que não dá pra gente desmentir. Né? Se alguém abre o jornal e vê, olha, o Cravinho, os caras mataram com requintes de crueldade. A menina matou os pais, ela não matou um outro ser humano, ela matou os pais. Eles estão numa vida com dificuldades. Daqui a 2 anos ou 1 ano e meio ele já vai poder trabalhar, sair à noite. O Código Penal também, as leis de uma maneira geral, né? Nós temos 1 milhão de leis, que nenhuma está adequada ao dia a dia. Porque, tem, mas não é aplicada, né? Não são aplicadas ou estão defasadas. Né? Mas, por exemplo, você falou do Código Penal. Tem tem coisa que já foi aprovada, por exemplo, no Senado, está na Câmara para ser aprovada, não foi? Não vai. O Código Penal é um deles. Com certeza. Teve algumas atualizações agora que conseguiram ser votadas, mas muito pouco. Né? Acho que é um outro problema que a gente vive, é que a representatividade nas assembleias, a representatividade na Câmara, né, ela está muito ruim, essa representatividade, Clemente, está muito ruim. A gente pega o perfil de quem nos representa, está muito aquém do que nós precisamos. Esse é um problema sério. Né? E as coisas acabam sendo de forma... alguns temas são tratados de forma esdrúxula. A mudança agora da questão da responsabilidade fiscal, isso foi um crime contra a nação. Se existia uma lei e a lei dizia que só pode gastar tanto até tal dia,
e muda a lei para o governo não cumprir a meta de superávit primária. Isso é crime. Ela deveria alguma coisa. Então, aí o camarada parte do princípio seguinte, ó, roubar um banco 1 milhão não pode. Mas roubar 50 reais pode. Não pode 1 milhão, mas 50 reais. Mas o ato é igual, você está roubando de qualquer maneira. Você falou isso, ontem eu estava vendo um debate na Globo News. Falava exatamente dessa posição do governo. Quer dizer, ele cria uma lei de responsabilidade fiscal, ele cria uma meta de superávit primário para pagamento da dívida pública, e depois chega no meio e fala, eu não vou conseguir pagar. Então eu vou fazer um ajuste aqui. Quer dizer, eu vou pegar uma lei para ajustar que eu posso pisar no tomate de boa. E não conseguir cumprir. E não cumpro. Eu não preciso cumprir porque ele mesmo criou a lei para não cumprir e fica por isso mesmo. Quer dizer, isso olha, para quem está em casa, nós vamos fazer um intervalo, mas para quem está em casa entender, isso acho que todos nós já vivenciamos. Os homens e as mulheres de algum tipo... É a mesma coisa que você está jogando tranca com a sua tia ou com seu tio, cunhado, ainda mais final de ano, tu não gosta de jogar tranca, buraco e tal, aí o cara bate e não tem a canastra sem coringa. Aí o cara, não, mas onde eu jogo é com coringa, né? Quer dizer, a regra, você vai fazendo a regra de acordo com o que você vai jogando, né? E quem grita mais alto acaba ganhando. É o truco. É o truco, né? E na verdade o que o governo fez foi isso. O governo mudou a regra no meio do jogo, não é? E disse assim, não, se quiser assim, senão ninguém brinca. Como é que ele fez essa pressão? Não vamos liberar a emenda para os deputados. E aí os deputados, de forma corrupta, porque para mim isso é corrupção. A corrupção não é só você dar dinheiro. A corrupção é você induzir o camarada a fazer uma coisa que lhe interessa em prol da sociedade como um todo. E não precisa ser em dinheiro. A corrupção é isso. Favores, troca de cargos, emendas. O primeiro caso de corrupção lícita. Né? Lícita. Foi aprovado, né? Publicou lá. Quem não votar não vai estar no... Não ganha verba. Não ganha verba, não ganha emenda. O Clemente, eu tenho que fazer um intervalinho, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta ao vivo. Eu vou só pedir para a Daiane, quando faltar uns 3 minutos para encerrar o programa, você me avisa na telinha, por favor. Mas antes, mandar um abraço especial aos meus amigos da Ozan. 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill. E o Boqueirão ela está oferecendo as ceias de Ano Novo. Você pode ligar, pedir maiores informações para ceias de festas Ano Novo, ceia completa. Um abraço também, meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, os cursos na área portuária, na área de offshore, sempre bom destacar que o Incatep tem os melhores sistemas de treinamento e de qualificação de todo o território nacional. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Hoje, com a presença do Dr. Clemente, fazendo um balanço aí de 2014 e torcendo para que 2015 não... Eu estou um pouco preocupado, né? Porque diz que o Levi, o homem forte que a Dilma escolheu para comandar a economia, diz que é um cara, primeiro, muito sério. Não, esse cara é sério. Tem capacidade, mas já avisou. Se a presidente, o governo não atender a cartilha que ele está preparando, ele deixa o cargo. Mas na verdade ele já teve problema no passado, porque ele era um cara que... É o Levi, Roberto Levi, não é isso? O primeiro nome eu não recordo, mas é o Levi. Joaquim Levi, né? Joaquim Levi, perdão, obrigado. Ele já teve problema com o governo, porque é o seguinte, ele falou, não, controle fiscal. Controle fiscal. Ou seja, gasta aquilo que arrecada, ou menos, para ter um superávit primário. Você tem um superávit... Mas posso só fazer, te interromper, não perde o raciocínio. Ele só ia aceitar o cargo caso o governo quer fazer essa lambança da mudança do limite do superávit primário. Ele não quis assumir antes. Ah, sim. Porque senão ele ia pegar um abacaxi, pega né? Abacaxi. Para o nosso telespectador entender, superávit primário é a sobra de arrecadação. Então, o governo tem uma receita de impostos, ele gasta outro tanto, e aí o que sobrou é chamado de superávit primário. Isso mesmo. Que serve para pagar as dívidas que o governo tem com várias instituições, seja do mercado financeiro, seja com pessoas, fornecedores, enfim. E o Joaquim Levi era exatamente, já nesse ano de eleição, que se gastou muito mais do que se arrecadou, ele era contrário a isso. Não, vamos gastar no máximo igual ao que nós arrecadamos, ou menos, para sobrar dinheiro para amortizar a dívida, porque, de alguma forma, se o governo deve, ele tem que pagar essa dívida. Com certeza. E como é que ele paga? Ele não tem dinheiro para pagar. Ele tem que ir no mercado financeiro, emprestar o dinheiro, pagar juros altos, e isso vai respingar vai rolar essa dívida, mas lá na frente nós vamos pagar mais caro. Então, a jogada é o seguinte... Que é uma dívida interna. É bom deixar claro que às vezes a dívida externa, ela não tem mais a dívida interna. Na verdade, nós trouxemos para nós a dívida externa. Passamos a ter uma dívida interna junto com as instituições bancárias que emprestam dinheiro para o governo. Essa é uma dívida interna. Na verdade, as reservas cambiais que o governo tem hoje pagaria a dívida externa tranquilamente. Agora a dívida interna não. Então a dívida interna, que é altíssima, já chega a trilhões, não é isso? 2 trilhões, já passa de 2 trilhões. Então é uma dívida muito grande. Quanto mais ela aumenta, mais se gasta dinheiro com juros. Consequentemente, o imposto que nós pagamos não é suficiente para manter. Então o governo tem que gastar menos do que arrecada para ir tentando amortizar e diminuir essa dívida. Normalmente ele estabelece uma relação entre dívida e o PIB. A dívida que tem com aquilo que se arrecada no Brasil ao longo do ano. A tendência é tentar diminuir essa relação dívida-PIB. Agora, se você gasta mais do que arrecada, que foi o que aconteceu nos últimos anos do governo Dilma, aí explode. Explode, não dá. Então, ano que vem, nós estamos literalmente ferrados, falando português claro. Janeiro já vem
aumento de passagens de ônibus, trem, metrô. Parece que o pessoal tarifa de energia elétrica. A tarifa já aumentou. Já. Né? Mas olha, só para você ter uma informação, o déficit público dobrou e atinge quase 6% do PIB, o maior patamar desde 2003. Exatamente. Então, o que tem que fazer é tentar reduzir essa... Mas, Augusto, você vê, já estão anunciando aumento de energia elétrica em janeiro. Não, mas já teve. Só se vai ter outra. Teve um pequeno agora. Não, pô, uma foi 40. Não, vem em janeiro de novo. De novo. E provavelmente durante o ano vai vir. Eu acho que a gasolina deve aumentar. A gasolina deve aumentar de novo. Ou seja, esses custos que foram represados por inicialmente, tempo, né? Para não explodir na época da eleição, certamente ela perderia a eleição, porque a diferença já foi pequena. É verdade. Então, na verdade, segurou para, a partir desse ano, soltar. Porque não tem mais como segurar. Não tem como. Não, a energia vai aumentar porque se usar as termoelétricas, e vai usar as termoelétricas, o custo é maior, eles vão repassar. Já repassaram a CPFL quase 30% ou 40%, não me recordo agora, a Electro quase 45%, já mandaram ver esse ano. Se usar a termoelétrica, que foi um engodo, né? Porque na época do problema da falta de energia, o governo disse que era responsabilidade das distribuidoras, né? E na verdade quem vai pagar a conta somos nós. Agora, olha que coisa, Augusto. No Nordeste, o pessoal fez o quê? Plantação de energia eólica. Energia eólica é aquela que o vento, aquelas pás que o vento move e que gera uma energia. Então, muitos empresários, eu conheço um inclusive, que investiu muito dinheiro lá. Só nisso? Nisso. Mas o governo não fez a rede de distribuição. Então ele gera e não consegue... Ele gera energia, mas não consegue escoar a energia. É um absurdo. É uma coisa de louco esse negócio. Quer dizer, ou seja, o governo não criou a infraestrutura. E a gente vê falar muito de... que é infraestrutura? Infraestrutura é isso, é criar ferrovias melhores, rodovias melhores, estender isso, melhorar os portos, aeroportos, ter rede de distribuição de energia, isso é infraestrutura. Esse dinheiro é benéfico para o país. Quanto mais você tem gasto com infraestrutura, tanto maior é o crescimento do país. Por isso que o Brasil esse ano estão dizendo que vai crescer, na melhor das hipóteses, 0,2%. O que vai ser trágico. E o ano que vem estão dizendo crescimento 0,1% ou 0% para 2015. Diretamente isso vai refletir como na economia, Clemente, na sua opinião? Muito ruim, né, Augusto? Vai ruim, isso vai desempregar. Certamente vai desempregar. A indústria não está conseguindo manter. E não adianta você botar dólar lá em cima, dólar a 2,70. É bom, mas não é o único fator. Você tem o custo do Brasil é muito alto, os juros são altos, a dificuldade para você ter empréstimo é alto, porque o BNDES só empresta para meia dúzia de Ninguém gente, consegue. Só gente lá graúda, né? Olha... Então, os micro e médio empresários não conseguem esse empréstimo, um juro menor. Aí ele vai para o banco. No banco, o juro é alto. Tem uma restrição de crédito alta. O imposto que se paga é alto, a carga tributária subiu. O banco também empresta 30% do que você pode pagar, né? Quer dizer, ele faz uma avaliação, você pode pagar 50%, ele te empresta 10%, 15%, não vai te emprestar 50%. E a juro mais alto. A juro mais alto. Então, o imposto, a carga tributária hoje chega em 36% do PIB. É muita coisa. Praticamente 1/3 do que você ganha vai para o ralo, para o governo. Porque se prestar serviço bom, tudo bem, mas você paga escola, você paga segurança, você paga saúde, então você paga tudo que você precisa, diferente. Você tem então uma carga tributária de país desenvolvido, próximo ou até igual, porque você pega lá os países escandinavos, Suécia, Dinamarca, Noruega, que eu acho que até o valor ele é menor porque você tem muita coisa não, quase tudo é de graça. Então você tem um custo menor. Sim. Você paga um imposto maior? Pago. Só que você não paga escola, não paga segurança, não paga saúde, ou é restrito a certas áreas, enfim. Então, hoje nós temos essa dificuldade. Por isso, eu não acho que vai ser um ano simples, não. Vai ser um ano difícil para o governo e também muito difícil para nós. Que temos que sobreviver. Tem que sobreviver. Não é? Eu passei já por você muito mais até, mas eu passei por alguns momentos da economia e esse é um dos que das vezes que eu sinto que as pessoas estão preocupadas, né?
Eu estou sentindo mais preocupação que em outras ocasiões, que também foram momentos críticos. 2003 foi 1993 foi um ano bastante difícil. 2002, 2003 também, né? Foi difícil. E olha que calacrada que a gente entrou. Porque é o seguinte, de certa forma, o número de desempregados parecia que não era alto, mas é que muita gente também não procurava emprego. E aí ele não cai na hora de fazer a estatística, ele não está. Ele não aparece. Então, hoje vai aumentar. De qualquer forma, vai ter também demissões, então vai piorar a condição. O governo não vai poder fazer investimento. Então o Joaquim Levy já falou aí que vai ter que controlar gasto, então ele não vai poder fazer investimento. Sem investimento, a economia não cresce. Se ela não cresce, não gera emprego. Não gera emprego, demissão. Demissão complica tudo. Nós não podemos esquecer que o governo investiu muito na Copa, né? Então, de certa maneira, a construção civil gerou muito emprego, né? Nós tivemos muitos empregos na área de construção civil. Acho que a construção civil vai sofrer um baque no ano que vem, em razão de todo desse momento, até porque não acredito que a Caixa Econômica vá fomentar tanto empréstimo como ela fomentou anteriormente, né? Inclusive está aí a possibilidade até de venda de parte da Caixa Econômica para fazer caixa. E ano que vem, sem dúvida nenhuma, vai ser marcado vai continuar os escândalos, Clemente. Vai. Porque agora estão vendo as caixas pretas de todos os lugares. Dizem que o BNDES é 7 vezes maior que o caso Petrobras e o Mensalão juntos. O dinheiro do BNDES, para quem empresta, como empresta, quanto empresta, é 7 vezes maior. Detalhe, está amparado pelo sigilo bancário, né? O BNDES não pode dar informações em razão do sigilo bancário. Vide aí Friboi, Eike Batista, que conseguiram milhões e milhões de reais do BNDES. E na verdade, muitas vezes esse empréstimo não tinha uma segurança boa nenhuma, governo, né? Você viu o Eike quebrou de um dia para o outro. O cara um dia chegou a ser o primeiro o número 1, no dia seguinte era o mais endividado. Pois é. Aí o BNDES tem dificuldade, o que acontece? Aqui, se um banco tiver dificuldade, ele quebra. O Banco Central fecha. Mas o BNDES não quebra. Dá mais dinheiro para o cara se levantar. Aí o Tesouro Nacional vai lá e injeta dinheiro no BNDES. Só que esse dinheiro que o Tesouro injeta lá, na verdade, é o dinheiro dos nossos impostos que deveriam ser canalizados para a saúde, para a educação, para a segurança pública e para outros setores da economia, né? Então, quer dizer, é um saco sem fundo. É um saco sem fundo. E isso implica no quê? Numa economia muito mais difícil para o próximo ano. Com certeza. Clemente, nós estamos indo por encerramento. Eu gostaria primeiro de te agradecer a confiança nesse ano de nos acompanhar aqui. Muito obrigado. Deixar para você um feliz ano novo, com muita paz e saúde em toda a sua família. Que 2015 a gente possa passar de forma serena. E muito obrigado por você nos acompanhar aqui no Ação e Reação. Augusto, eu que agradeço. Essa companhia é sempre muito agradável. Obrigado. O assunto acabou indo para o geral, mas eu acho que foi muito bom, né? Uma discussão muito saudável. Também feliz ano novo para toda a equipe. É uma equipe maravilhosa. Obrigado. Que eu falo assim, realmente com muito carinho. E que Deus cubram todos de bênçãos. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Por cada vez que eu venho aqui, sempre encontro pessoas na rua, nos lugares, falam, puxa, o programa foi lindo e tal. Isso é um prazer muito grande. Então, obrigado pela sua audiência, um beijo grande. Olha, eu pedi para a Daiane convidar o Dr. Clemente para o dia de hoje, porque primeiro que o Clemente é uma pessoa que deposita confiança no nosso trabalho, fico muito feliz, e porque as pessoas me param para falar, puxa, o Dr. Clemente vai quando? Quando é que o Dr. Clemente vai? E quando não fala de saúde, fala de outros assuntos, e eu fico muito feliz de poder contar com a presença do Clemente aqui no Ação e Reação. Além da presença, por favor. Pela grande amizade. Poxa, muito obrigado. Muito obrigado, Augusto. Clemente, a gente fica até emocionado. Muito obrigado, Clemente. Fico muito feliz. Sem dúvida nenhuma, o programa só cresce com a presença do Dr. Clemente. Quero agradecer a nossa equipe que nesse ano se empenhou bastante.
A gente fica muito feliz de poder contar com pessoas envolvidas, dedicadas, que se entregam ao dia a dia dessa pequena emissora. A gente faz as coisas aqui com muita vontade, muito carinho, e só poderia ter o sucesso que nós temos. O principal fator é essa equipe envolvida, dedicada, sempre de bom humor, e que se empenha para que a gente entregue um bom produto a você, telespectador. Sem os meus companheiros, sem os meus colegas, nós não poderíamos alcançar hoje o grau de satisfação que a gente alcança, com todas as nossas dificuldades. Uma emissora muito pequena, sem mantenedores, mas que se supera dia a dia. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência no ano de 2014, um ano que, sem dúvida nenhuma, transcorreu com todos os seus percalços, mas que nos revigora para que em 2015 possamos, sempre de forma honesta e franca com você, telespectador, estarmos aqui todos os dias discutindo e debatendo os assuntos que pautam a nossa vida. Muito obrigado pela sua audiência, um excelente início de ano, uma passagem de ano muito serena, né? Essa recomendação vai para todos. Não vamos utilizar o último dia do ano para extrapolarmos, né? E sim para meditarmos. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos no início de janeiro ao vivo. Você vai acompanhar as nossas reprises até lá. Muito obrigado pela sua audiência e eu volto, se Deus quiser. Um abraço, um feliz 2015. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.